A campanha da Fraternidade 2025 tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema, Deus viu que tudo era muito bom. Essa iniciativa nos convida a refletir sobre a interconexão entre todos os seres e a importância de cuidar da nossa casa comum. Inspirados pelo Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que celebra 800 anos, e pela encíclica Laudato Si, que completa uma década, somos chamados a uma conversão ecológica integral. Vamos juntos promover a justiça socioambiental, reconhecendo a bondade da criação e assumindo nossa responsabilidade de preservá-la para as futuras gerações. Participe das atividades em sua comunidade e seja um agente de transformação. Queridos peregrinos e peregrinas de esperança, nós estamos aqui hoje em Poços de Caldas, maior cidade da nossa diocese. Estamos aqui com um projeto muito legal, o projeto da Copergore, que é um projeto que reutiliza o óleo, pega o óleo utilizado e encaminha ele para que ele se torne biocombustível. Estou aqui hoje com a Rita de Cássia, mais conhecida como a Dona Cássia. Isso. Ela que é a presidente aqui da cooperativa e é uma cooperativa de mulheres, mostrando a força feminina também nesse processo de ecologia integral, de reciclagem, de estar purificando e cuidando do nosso meio ambiente. Então, a Copergore surgiu através de um projeto social de uma empresa privada, o Atacado Vila Nova e Instituto Abade, há 16 anos. Bom, foi antes disso, foi em 2006, porque a gente teve 3 anos de preparação até se constituir a cooperativa. Ela começou através de um projeto social, onde um grupo de famílias se uniu para ter uma renda extra, para buscar alternativa para ajudar na renda familiar. Então, a gente começou na coleta do óleo depois que a gente viu a importância da reciclagem desse resíduo, né? Porque muita gente achava que reciclagem era só resíduo sólido. Aí a gente ouvindo uma palestra, a gente viu que o óleo ele contamina tanto quanto qualquer outro resíduo, né? Um exemplo, o óleo ele encarece em até 45% o tratamento de esgoto da cidade. Contamina 1 litro de óleo, contamina centenas de litros de água. Aí a gente pegou e falou, não, por que nós não fazermos a nossa parte? Ao mesmo tempo que a gente ia estar ganhando dinheiro com isso, né, na nossa parte, a gente estava num projeto econômico, social e ambiental, porque era um grupo de mulheres que já não tinha mais, estava fora do mercado de trabalho, a maioria delas, e ao mesmo tempo a gente ia fazer um projeto ambiental. Aí estudando sobre isso a gente se apegou em dar palestra em escolas, explicar a importância da reciclagem de óleo e começar com arrecadar esse óleo para transformação dele em biodiesel. A gente optou pelo biodiesel porque a gente achou assim, ecologicamente correto, mas o óleo depois de reciclado ele tem várias alternativas para se usar, né? Pode usar na fabricação de tinta a óleo, massinha de vidro, ele é usado para fábrica de cosmético, até mesmo para fábrica de sabão. Quando a gente fala que a gente é contra o sabão, é o sabão caseiro. Mas isso não quer dizer que fábrica de sabão não usa o óleo. Então, Fernando, aqui são esses vasilhames que a gente deixa no comércio. Aí ele chega aqui, eles é colocado, a gente pega e suga para esse tanque, que é onde faz a primeira filtragem, que tira o resíduo mais grosso. Aqui quando ele está cheio, ele é aquecido. A gente aquece, espera decantar uns 40 minutos e decanta a água dele. Depois daqui ele é sugado para esse outro tanque. Aqui também ele passa nesse outro filtro, antes de vir para cá. É aquecido novamente, com 2 resistências mais potentes. Aí depois ele desliga, deixa uns 40 minutos, decanta novamente. Depois ele é passado nesses
tipo um coador, que é um trabalho, o único trabalho mais manual que a gente tem é esse, aonde ele manda para cá, passa ali para tirar o restante de todo o resíduo que ele tem. Aí depois daqui ele já está pronto para ser armazenado. Aí ele vai para aqueles tanques de 10 mil litros e de 2 em 2 dias também é decantado, tirada a água dele, até o momento do caminhão vir retirar. Então, aqui na cidade a gente trabalha da seguinte forma, a gente tem o cadastro dos nossos parceiros, que é comércio, bares, restaurantes, hotéis. Esses são cadastrados com a gente. A gente vai, faz um cadastro com eles, a gente deixa um vasilhame para eles. Esse vasilhame não tem custo algum, a gente deixa em comodata e aí é combinado com eles. Tem estabelecimento que a gente passa uma vez por semana, tem uns que é de 15 dias. Aí a gente vai, leva um vasilhame limpo, pega aquele e traz e ainda troca com eles em produto de limpeza. Esse é no comércio. Nas residências, a gente trabalha com... A pessoa liga, a gente agenda. Ah, tá, na próxima... Um exemplo, hoje eu estou lá na Zona Sul. Se ele ligou a semana passada, eu não vou deslocar um carro daqui para ir na Zona Sul para pegar 1 litro de óleo. Isso não é viável. A gente tem agenda tudo, o dia que a gente está naquele bairro, a gente pega todos os endereços que ligou aqui. Isso na residência. E nas escolas a gente trabalha em forma de gincana. Geralmente a gente dá palestra nas escolas e os alunos fazem a coleta. A gente vai, busca um montante na escola e compra da escola para ajudar no caixinha escolar. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu descarto muito pouquinho, eu descarto 1 xícara de óleo. Mas se 1 litro contamina milhares de litros de água, imagina 1 litro, 1 xícara. Então assim, eu acho que todo mundo deveria se conscientizar. Porque quando a gente dá um descarte incorreto para um resíduo, sem conhecimento, porque a gente não sabe o que está fazendo, já é errado. A gente não tem como descartar aquilo certo. Tudo bem, já é errado, mas eu não sei o que fazer com aquilo. Agora, se a gente tem alternativa, se a gente pode dar um destino correto para o resíduo da gente pode mandar para uma empresa que além da pessoa estar ganhando, né? Porque eu costumo dizer assim, não adianta tirar o óleo de dentro de casa e jogar num lixo comum ou pôr na rua, porque está jogando dentro da nossa casa mesmo. A nossa casa é a nossa cidade, é o nosso planeta. Não é as 4 paredes, a gente usa um espaço para dormir, mas a casa da gente é um todo, né? É a igreja, é o planeta, é a cidade. Então eu acho que todo mundo deveria se conscientizar sim, começar desde as crianças, dos adultos, que hoje mais de 80% de tudo que a gente descarta é reciclável, né? A gente vai ter um meio ambiente muito mais saudável, mais limpo, se todo mundo tiver a consciência que tudo se recicla. O óleo ele reciclado, ele só não pode servir como alimento mais, mas ele tem várias alternativas para estar usando esse óleo. Transformou o óleo em biodiesel. A gente vai estar tirando o óleo do meio ambiente, ele vai virar um produto que polui bem menos que o diesel fóssil. Então, assim, vai estar ganhando 2 vezes, né? Então, a minha mensagem é conscientizar, gente. Cada um tem que fazer a sua parte. Não importa que seja 1 colher de óleo. Não, eu vou guardar. Vai chegar daqui 2 meses, eu vou ter 100 ml de óleo, eu vou ter 500 ml de óleo, porque é assim. Eu sempre falo para as meninas aqui, às vezes a gente fala, é pouquinho. Eu falei, gente, é de pouquinho em pouquinho, a gente chega no final do mês, a gente está com quase 20 mil. E vocês pegam esse montante? Não, é 1 litro numa casa, é meio litro na outra, é 50 litros no comércio, mas é de pouquinho em pouquinho. Quando vê, você chega no final do mês, já está dando quase 20 mil. Então, a importância de cada um fazer a sua parte, de cada um pegar e falar, não, esse eu tenho um destino correto para esse resíduo e eu vou fazer a minha parte. Quando a gente começou, a gente ouviu muito isso, sabe? Fulano joga na rede de esgoto, por que eu vou guardar? Né? A pessoa tem muito disso, se o meu vizinho faz assim, eu vou fazer também. E não é assim, né? A pessoa tem que ter consciência, não importa se 10 faz errado, se 1 fazer certo, vai fazer a diferença. Há muito tempo o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nova expressão, ele não... Em 2001, eu estava fazendo um curso em Piracicaba, na escola de Piracicaba, e o professor levou a gente para visitar uma área de mata nativa, não, de mata formada, plantada.
E essa mata, ela já estava com 30 anos. Eu achei a coisa muito bonita, árvore de 30 metros de altura, muito grossa, tudo fechado, mas a verdadeira beleza. E eu cheguei aqui em Cabo Verde, eu resolvi fazer um pedacinho para eu experimentar. E foi aí que eu plantei 2.400 árvores. E eu não tinha muita experiência com essas plantas nativas e acabei colocando uma plaquetazinha, uma plaquetinha com o nome de cada árvore no pezinho dela, para eu ir acostumando e aprender o nome das árvores. E isso aí saiu muito bem. Foi o pontapé inicial para o trabalho que eu fiz dessa época para frente. E isso foi em 2001. Em 2003, eu fiquei animado, os funcionários também animados, porque essa área, ela era uma área de café, mas de difícil acesso. E eu eliminei o café e plantei a árvore. Então, os funcionários, na hora, no momento, acharam que será que ele está certo, né, de fazer isso? E logo eles viram que foi muito bom a iniciativa de fazer esse plantio. E por causa de eu animar muito, eu juntou com a certificação, eu fiz a primeira certificação em 2004, da Wood Certified. E em 2009, com a Rainforest Alliance. E essas certificações, elas orientam muito a gente na maneira de cuidar do ambiente, né? Não só o plantio de árvores nativas, como cuidar das águas residuárias, de resíduos e de várias outras coisas. E foi aí que, nessa época, com a certificação, eu tive que fazer a averbação de área de reserva, porque a lei obrigava isso, e as áreas de preservação permanente. A área de preservação permanente você tem o curso de água, então 30 metros de um lado tem que ter árvore nativa plantada e 30 metros do outro lado também tem que ter essas árvores, essas plantas nativas plantadas. E antes da legislação, eu já tinha muito café plantado nessas áreas de preservação permanente. E aí para conseguir a certificação, eu precisava eliminar as lavouras de café que tinha ali nessa área e plantar nativa. E a certificação me deu um prazo de 5 anos para fazer isso. Mas eu fiz em 1 ano. Então, em 1 ano, eu eliminei 11 hectares de café e plantei 11 hectares de planta nativa. E todo lugar que eu plantei essas plantas nativas foi com diversidade, porque não adianta você plantar somente uma espécie. Então, pelo menos 65 espécies de planta nativa em cada área. E além de diversificar as nativas, eu diversifiquei também a genética, porque eu peguei nativa de vários viveiros, para não ter problema de doença, problema de praga. E isso aí eu tive uma pontuação até alta na certificação, né? E isso aí formou muito bem. Hoje está lá. Eu tenho na propriedade 20% de área de reserva legal e tenho 17% de área de preservação permanente. Então, as matas geralmente têm uma nascente. E dessa nascente, eu tenho que fazer essa área de preservação de um lado e de outro. Então, acaba conectando uma área de reserva com a outra, porque as reservas não são contíguas. Ela tem um pedacinho, um fragmento florestal aqui, o outro ali. Então, essas áreas de preservação permanente, elas conectam. E essa conexão, ela serve de trânsito para os animais silvestres, passar ali com mais segurança. Se você sai daqui e vai a Guaxupé, você vai pelo asfalto. Os animais silvestres, eles vão por esses corredores. E tinha lugar que não tinha APP, e eu percebia a travessia de animais silvestres. Aí eu fiz o corredor ecológico, ligando um fragmento florestal no outro. Então isso aí conectou e ficou muito bom. E essa conexão e essa diversidade de plantas é interessante, de animais silvestres também, porque se eu tenho diversidade de planta nativa, vai ter diversidade de frutas, em épocas diferentes. Então atrai os animais silvestres. E o animal silvestre vindo comer aquelas frutas, e nas fezes dele vai sair uma árvore nativa que não tem ali na minha propriedade, de uma outra região longe. Então vai aumentando a biodiversidade. Tá? Isso é muito importante. Agora, é difícil fazer.
e caro plantar essas matas do jeito que eu fiz. E então o produtor ele tem que ver uma razão para ele fazer isso, certo? E a primeira razão que eu encontrei foi primeira coisa, uma árvore de porte médio, ela resfria o ambiente igual um ar-condicionado de 10.000 BTU. Eu tenho na minha propriedade 37% da área em plantas nativas, área de conservação. E se cada hectare, esse 37% equivale a 97 hectares de área de planta nativa. Se cada hectare tiver 2.000 plantas nativas, que tem até mais, então são 2.000 ar-condicionados funcionando por cada hectare. Mas eu tenho 97 hectares, então pode-se dizer 200.000 ar-condicionados funcionando ali. Tá? E isso aí vai trazer uma melhoria para o clima muito grande. Melhoria para o microclima da minha propriedade. Então, eu tenho um fragmento florestal perto de um talhão de café. O ambiente ali, a temperatura não vai baixar muitos graus, mas se baixar 1 grau já está bom. E no horário quente, às vezes, baixa mais. Eu tenho a suinocultura, eu plantei essas árvores nativas próximas da gestação, da maternidade, da creche, e a temperatura baixa 5 graus. Agora lá, esse 1 grau que baixa, que melhora o microclima, ele vai favorecer o desenvolvimento do café, do pé de café, do cafeeiro, e vai melhorar a qualidade dele, que já tem pesquisa que mostra isso. Então, para a pessoa fazer, eu falei que é caro e é difícil, mas esse é um dos motivos, né, que estimula o produtor a fazer esse plantio. Tem essa parte que eu falei de corredor ecológico, de melhoria da biodiversidade. Tem também a vantagem se você tem um fragmento florestal perto de um talhão de café, é muito mais fácil de você ter inimigos naturais naquele fragmento florestais e vir defender o pé de café das pragas e doenças que ele tem. Então, a parte de equilíbrio ecológico é melhor. Eu vou usar menos defensivos, não no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, a minha propriedade com certeza vai usar menos defensivo. Tem uma praga que é o bicho mineiro. Esse ano está completando 19 anos que eu não controlo ele. Porque o que controla ele é a vespa, o marimbondo. Então, nessas matas tem esse marimbondo que controla, não precisa de pulverizar. Você pulveriza, você mata o inimigo natural dele. Aí você desequilibra a praga. Tá? Bom. E quem desenvolve as coisas somos nós, seres humanos, né? Sim. E aí lá no começo, né, eu estava lendo também o tema da campanha de novo, né, falando assim, Deus viu que tudo era bom. E será que quando a gente produz e a gente fala, e eu vi que isso é bom, já que Deus está em mim? Eu sou um deusinho, né? Trabalhei na pastoral do batismo bastante tempo e a gente falava, você é filho de Deus? Então, no final a gente chegava que aquele filho que você está batizando é um deusinho ali agora. E aí, você é um deusinho que virou um deus, e que é uma pessoa que cria uma embalagem e você viu que ela era boa. Ou será que você viu que ela não era tão boa e deixou ela seguir a si mesmo? E aí a gente tem um monte de resíduo hoje que a gente chama de rejeito. Porque foi rejeitado até mesmo pelo catador, que é o cara que está lá na ponta da cadeia, que pega tudo aquilo que tem algum valor para ter uma renda, para comer, para pagar aluguel. Então, até para a gente, catador, vai ter algum resíduo que é rejeitado. Sim. E se ele é rejeitado, foi porque alguém que criou não entendeu muito esse conceito e viu que isso era bom. E aí a gente fala assim, mas era bom naquele momento. Eu já conversei com alguns desenvolvedores, mas naquele momento era bom, depois de um tempo passou a não ser bom, porque alguém criou uma coisa melhor e ele passou a ser rejeitado. Falei, então, mas quando você cria alguma coisa, a gente não pode pensar só naquele momento.
a gente tem que pensar na tal da circularidade, né? Que aí deram o nome para economia, porque tudo é economia hoje em dia. Economia circular. Mas e a circularidade do resíduo que foi criado? A circularidade dessa camisa? Ou do sapato, ou do tapete, para onde que vai? Aí as pessoas também vêm tentando desenvolver coisas assim que... Abriram uma loja aí na cidade agora que meu filho que mexe muito com carro fala. Então você vai lá, você compra uma peça, ela é mais cara, mas ela é vitalícia. Porque se aquela peça estragar daqui 1 ano, 2 anos, você vai lá e pega outra. E pega outra, e pega outra. Entendi. Mas como é que essa empresa se mantém? Se mantém por causa das outras coisas que ela vende lá, que não precisa ser vitalício. Tipo um limpa-vidro, um pretinho do pneu. Entendi. Então isso não é vitalício porque vai usando. Aí eu falei para ele, mas é a embalagem que vai isso? Então tem várias coisas para a gente ir pensando, né? E pensando até nós, enquanto igreja, né? A gente, já foi tema de discussão da minha parte, nas pastorais que eu participei, hoje eu participo de comunidade eclesial de base. A gente tem um grupo, a gente se reúne e tal. A gente tem um grupo também de encontro de casal, que não está tão ativo na igreja, mas está ativo entre nós. A gente se reúne já faz uns 4 anos, esse grupo. E não reúne tantas vezes por ano, não segue mais o temário, mas segue aquilo que a gente criou junto, que é uma comunidade de amigos, com o subsídio lá do encontro. A gente já está no 3º temário, já leu umas 2 vezes. E vai indo, mas é um motivo para a gente se reencontrar. E aí um tema que eu trouxe muito foi a questão da gestão de resíduos em eventos da igreja. Já que o Papa Francisco está trazendo tudo isso, e esse ano traz mais forte ainda, né, com um novo tema. O que a gente está fazendo com os nossos resíduos? Que ainda na igreja a gente chama de LIXO. Que eu nem falo o nome para poder ir limpando mais da minha mente. Então, eu fico triste às vezes. Eu sei que não é uma questão da igreja, é uma questão das pessoas que fazem parte da igreja, porque a igreja são as pessoas, como é nas indústrias, tal. E aí muitas pessoas ainda não entendem isso, que o tal do LXO não existe. O que existe são resíduos que precisam ser tratados como um ser vivo. Até porque qualquer tipo de resíduo que existe tinha vida antes de virar um resíduo, ou um objeto, uma embalagem, né? Eu fui casado 35 anos, hoje eu sou viúvo, já estou com uma moça faz 1 ano, e eu perdi um filho com 18 anos. Eu acho que a vida vai trazendo para a gente momentos de aprendizagem. Com a morte do meu filho, eu e a minha esposa viramos palestrantes de ECC, falando que o filho não era nosso, que o filho era de Deus. E ajudamos outras pessoas a entender isso numa perda dessa. Mas às vezes tinha casal que não perdeu, mas vinham forte para o encontro de casal por causa do nosso testemunho. E era ela que era palestrante, a pessoa que falava, eu só segurava na mão. E eu era palestrante na gestão de resíduo, e ela muito da igreja. E aí, eu fui presidente de rede de cooperativas no sul de Minas. E de repente eu me vi prestando serviço para grandes marcas através de outros catadores. Eu pedi exoneração do cargo, voltei para a rua e fui trabalhar com a minha esposa de novo na rua. A gente não era mais de cooperativa, a gente voltou a ser catador de rua, trazendo para casa, separando e entregando na cooperativa. Isso foi durante 2 anos, 3 anos, e ela teve um câncer e morreu em 3 meses. Quando ela faleceu, eu tive que buscar como se fosse um novo propósito. E aí o meu propósito foi então de falar a verdade, de falar a minha verdade, já que eu tenho um entendimento diferente de outras pessoas sobre o que é o resíduo, sobre o que é a coleta seletiva, essa relação de catador com o que as pessoas chamam de LXO. E aí nesse falar a verdade, eu acabei indo fazer uma participação num curso da Associação Brasileira de Embalagens,
junto com uma professora da FGV, que é a Cristina Sartoreto, e lá eu comecei a falar essas verdades, e eles me chamaram para dar palestra, para falar essas coisas. E lá eu falei dessa questão, que o meu propósito então era falar aquilo que eu pensava e que eu sentia sobre resíduo, e nesse período de luto eu comecei a estudar economia criativa, regenerativa, circular, chegando até a Laudato Si do Papa Francisco. E juntei tudo isso com esse propósito de vida, que é dar um novo sentido para os resíduos. Então acho que tudo começa com a morte da minha esposa e esse propósito de ser feliz, ajudar quem quer e precisa de ajuda e estar no céu. Porque até então o propósito nosso era ir para o céu. Não, eu tenho que estar no céu enquanto eu estou vivo, não depois que eu morrer. É bonita essa história e como que nasceu tudo isso, né? E nesse caminho, que a Laudato Si ajudou o senhor? A fala do padre, no que ela foi fundamental para esse desenvolvimento do senhor, do pensamento seu? A hora que eu li o livro Laudato Si, que eu ganhei de presente de uma das pessoas do encontro de casal, ela me deu o livro, mas eu já tinha achado um na coleta seletiva também. E o que mais me chamou a atenção na fala foi o Papa voltando às origens, chamando o Sol de irmão Sol, a Lua de irmã Lua. Eu vi o Papa ali como se ele fosse um indígena, como se ele fosse alguém da terra, como se ele fosse alguém, um ser humano comum. E ele se colocando, eu fico até emocionado nessas horas, mais comum do que qualquer um de nós que está na igreja e não consegue entender isso. E aí aquilo me cativou muito, sabe? Eu falei, nossa, nós temos que montar um treinamento. Aí veio a Marina Serpa, uma moça que está no Canadá, que começou a me ajudar ali nessas palestras. E aí a gente criou isso. Desse treinamento a gente conseguiu levar umas 5, 8 pessoas. O primeiro foi na sala da igreja, não deu muito certo. Depois começamos a fazer online e em casa mesmo. E aí dele começou a surgir tudo isso e dessa fala do Papa. E nesse treinamento a gente pesquisou mais e viu que tinha um filme, A Carta, né, que o Papa Francisco também produziu. E aí eu vi as pessoas que foram para lá, a história delas, e me coloquei como uma daquelas pessoas naquela história. E o que eu poderia fazer para ajudar nisso tudo. Mas o mais importante é ele se colocando ali como o mais comum de todas as pessoas. Isso é na essência do Papa, né? Francisco, Sim. tudo que ele fala, tudo que ele coloca. Ele se coloca como mais um do nosso lado, né? Junto de nós. E ele não se coloca ali, tenta entender bem, eu sei que o senhor é padre, igreja católica, tudo isso, ele não fala enquanto igreja católica. Ele se fala enquanto mais um ser humano no planeta querendo ajudar todos ali, sabe? E isso foi que me pegou muito forte, foi que me levou a questionar os nossos resíduos da igreja também. Sim. Ele se coloca como cidadão do mundo, né? O Padre Zezinho tem aquela música do cidadão do mundo. Sim. E catador? Existe uma barreira muito grande hoje, né? Catador, um preconceito quanto a isso. O que é o catador para o senhor, na visão do senhor? O catador é um profissional que surge nessa nova economia global, né? Porque em outros países também tem, de um jeito ou de outro. É um novo profissional mal entendido porque ele cata aquilo que as pessoas nunca conseguiram entender, que é o tal do LXO. Se eu sou catador de uma coisa que as pessoas não entendem, como é que ela vai me entender? Ela acha que eu sou só mais um lixeiro, ou mais um lixo. Uma pessoa que está abaixo das categorias que existem, porque eu cato aquilo que não serve para nada. E elas não entendem que aquilo serve para alguma coisa. E não conseguem entender o Papa a hora que ele fala de ecologia integral. Que eu sou muito importante porque eu cato aquilo que está dentro dessa ecologia integral. O ser humano transformou a
ecologia não é um conceito tão antigo, é um conceito relativamente novo e que está amadurecendo nos nossos tempos. O Papa Francisco, com a publicação da carta encíclica Laudato Si, em 2015, deu uma grande contribuição para a evolução do conceito de ecologia. O Papa Francisco, na Laudato Si, inaugura o conceito de ecologia integral. Esse conceito que nós tratamos na campanha da Fraternidade de 2025. Nós já tratamos de ecologia criacional, a criação de Deus como ecologia. Nós já tratamos de ecologia ambiental, ecologia só como meio ambiente, as árvores, os rios, as plantas, os bichos. Nós já tratamos de ecologia humana, e aí foi o Papa Bento XVI quem nos deu esta ajuda, né? O ser humano é o centro da ecologia, então não adianta cuidar da árvore, do rio, do animal, se nós não cuidamos daquele a quem Deus confiou a criação, que é o ser humano. Mas nós também conhecemos ecologia cultural, existe uma ecologia própria de cada bioma, uma cultura própria de cada bioma, de cada região do nosso país e do mundo. Existe uma ecologia econômica. A ecologia, ela determina, de certa forma, o fluxo econômico daquela região e assim por diante. Porém, o Papa Francisco, ao inaugurar o conceito de ecologia integral, ele diz que essas coisas não estão separadas. Estas coisas todas, a criação, o ambiente, a economia, a cultura, o ser humano e tudo que nós chamamos de ecologia, tudo está intimamente interligado. Então, nós precisamos deixar de pensar a ecologia como gavetas para pensá-la numa perspectiva integral. São Francisco já fez isso. São Francisco, no Cântico das Criaturas, que neste ano de 2025 completa 800 anos, ele compôs o cântico, a maior parte do cântico, em 1225. São Francisco já tem uma abordagem integral e integradora da ecologia no seu cântico. Ele não é só o santo dos bichinhos, ele é também o santo dos pobres. Veja só que relação, se parece não ter nenhuma relação, mas o Papa Francisco nos adverte. O grito da terra e o grito dos pobres são o mesmo grito. Porque é a nossa atitude de indiferença com a vida e com toda a vida que gera a pobreza e que gera o desgaste ecológico da casa comum, do planeta Terra. Então, resumindo um pouco essa criação desse dia ecológico, antes a gente fazia uma caminhada na Sexta-feira Santa, no município de Muzambinho. A gente ia lá nos Buenos, vocês já devem ter conhecido esse lugar. E, então, o padre falou assim, olha, vocês vão tão longe, um dia é mais longe, e a gente podia fazer essa caminhada na nossa paróquia. E aí teve a ideia, tiveram a ideia, né, de a gente fazer aqui na nossa paróquia e no dia de Nossa Senhora Aparecida fazer no bairro dos Capitães, aqui da cidade de Cabo Verde. E assim surgiu a primeira caminhada, né? E como a campanha da Fraternidade falava da ecologia, e como no meu caso, que eu sou franciscano, falei, então você faz a parte da ecologia, mostrando aí o movimento, né, de São Francisco e tal, que é patrono da ecologia, e a gente junta a paróquia e vamos fazer a primeira caminhada, né? Então foi assim que surgiu a primeira caminhada, né? E no outro ano vindouro, aí já veio a ideia de plantar árvores nos caminhos e falando sempre da ecologia. E de lá pegou, né, cada ano veio aumentando o pessoal e virou a tradição. Olha, a conscientização eu acho que melhorou bastante, porque no início, né, a gente ia nas caminhadas e a gente via uma coisa ou outra, lixo no caminho e tal, então foi gradualmente melhorando. Então esse ano
durante toda a caminhada, não lembro, acho que é 12 quilômetros, só achei um papel de bala no caminho. Porque, assim como eu trabalho no meio da natureza, e amo demais a natureza, né? Tanto que eu tenho uma graça tão grande de Deus, que durante esse tempo todo, está indo para 14 anos que eu trabalho numa outra fazenda. Eu trabalhava aqui do outro lado da cidade, e quando eu parei de trabalhar lá, fui trabalhar nessa fazenda. E eu tive a graça tão grande de lá, essa fazenda que eu trabalho, ela preza muito a ecologia. Tanto que, não sei se é 38% ou 36% da fazenda é reserva ambiental. Então, para mim, foi uma graça de Deus ter aparecido esse trabalho para mim. Então, eu trabalho direto durante a natureza, dentro da natureza. E eu sou uma das pessoas tiradas no meu trabalho para cuidar das matas, cuidar das nascentes. Então, para mim, é algo bonito. E eu me lembro de que os primeiros dias que eu fui trabalhar nessa fazenda foi plantando árvores, né? A gente tirou o cafezal para poder plantar árvores, para poder crescer mais a parte ambiental. Então, para mim foi uma alegria imensa. Então, e assim a gente, além da gente gostar, a gente vai cada vez mais aperfeiçoando e vai amando mais a natureza. Queridos peregrinos e peregrinas da Esperança, nós estamos aqui hoje com o Fabrício Custódio, ele que é apicultor, empreendedor aqui da nossa cidade de Cabo Verde, da paróquia Nossa Senhora da Assunção. Ele é participante ativo aqui da nossa paróquia e ele vai falar um pouquinho para nós hoje sobre as abelhas, sobre a importância do cuidado com as abelhas e da preservação ambiental a partir delas. Seja bem-vindo, viu, Fabrício? Muito obrigado, hoje. Como o padre disse, eu sou apicultor há 4 anos aqui em Cabo Verde. Começou como um projeto com o pai de um amigo meu. Ele ficou apaixonado pelo mundo das abelhas e como eu já era técnico agropecuária, ele me convidou para entrar nesse mundo com ele. Aí juntou a vontade de aprender dele com a minha experiência como técnico e a gente falou, vamos começar aí com as 10 caixas e a gente vê o que vira. Aí hoje em dia a gente está com as 103 caixas mais ou menos e a gente está com uma produção alta. E o que eu venho notando, que favorece a sociedade, esse mundo das abelhas, é a questão da sustentabilidade, que casa muito com o projeto. Porque quando se trata do mundo das abelhas, não trata somente da criação delas, se trata da criação de todo um ecossistema. Porque você tem que cuidar do ambiente que ela está inserido. Porque diferente dos demais animais que tem que ter cerca, tem que ter as coisas, a abelha é um ser livre, vamos dizer assim. E ela vai para todos os lugares. E é bom que nesse lugar que ela esteja inserida, tenha a maior diversidade possível. Diversidade em plantas, diversidade de animais. Porque com a polinização das abelhas, aumenta muito a polinização de plantas frutíferas, que serve tanto para os animais mamíferos quanto para o ser humano, né, consumir. Então, as abelhas, elas estando inseridas no ambiente, favorece muito para o convívio, para o desenvolvimento da comunidade, para as crianças poderem conhecer de determinadas frutas, para que elas possam ter uma experiência bacana. Então, no ambiente que a abelha está inserida, pode ter certeza que é um ambiente vivo, com bastante diversidade. Ô Fabrício, a gente está com a campanha agora em 2025 da Fraternidade, abordando o tema da ecologia integral, né? Essa ecologia que passa por toda a nossa vida, nos lugares onde são os nossos meios de vida, né? E nós sabemos também que os animais, a fauna, faz parte do nosso contexto de vida. As abelhas, elas estão passando por um processo de diminuição da quantidade no mundo, né? Você acha que
isso ocorre por quê? Por causa da poluição, do uso de fertilizante? Por que acontece essa diminuição? E como a gente pode ajudar na preservação das abelhas no natural também, que é o ambiente delas, né? Sim. Essa questão da diminuição da população de abelhas provavelmente devém muito do uso indiscriminado de inseticidas, tanto com 2 princípios ativos, que é o timectosan e o fipronil, se eu não estiver enganado. E o uso desses inseticidas com esse princípio ativo tem matado muitas abelhas. Por quê? Porque as abelhas não morrem ali na hora com esse princípio ativo. As abelhas levam esse princípio ativo para a colmeia. E lá ela acaba com a colmeia em geral. Não somente aquela abelha que teve contato, ela contamina a colmeia inteira. Só que é uma preocupação, né, constante a diminuição das abelhas. Aí o governo, até o pessoal do estado, está começando a cadastrar esses apicultores, porque inibe um pouco a prática dessa discriminação com inseticida. Por quê? Todo apiário que está cadastrado no IMA, quando um profissional do agro vai ofertar ali uma aplicação de inseticida, ele tem que fazer uma pesquisa se tem algum apiário cadastrado ali, porque se tiver, esses 2 princípios ativos que estão sendo retirados do mercado já, graças ao bom Deus, porque se ele passar ali, vai contaminar as abelhas e as abelhas vão morrer. Você vai acabar diminuindo o ecossistema ali por todo. Aí o cara responsável tem que fazer uma pesquisa para ver se tem algum apiário cadastrado. Se tiver, ele não pode utilizar. Já é uma preocupação constante e eles estão tomando essas medidas. Como você se vê como um jovem católico, cristão, participante da igreja, envolvido nessa área do meio ambiente, da preservação? Como você vê e enxerga a campanha da fraternidade? Sim, é uma campanha que agrada muito aos meus olhos, porque eu venho de uma família bastante católica e rural. E de uns tempos para cá, com essa tecnologia, quesito de drone, pulverização agrícola por avião, vem diminuindo muito, não somente a quantidade de abelhas, vem diminuindo a quantidade de animais silvestres, porque você acaba contaminando a água que eles bebem, você acaba diminuindo ali a vida desse ecossistema. E se eu vejo um animal que é ecologicamente correto, que é sustentável, é a abelha, porque dela se aproveita tudo, né? Você nunca retira uma coisa da colmeia e não devolve essa mesma coisa para ela. Se eu vou lá, eu colho mel, na entre-safra eu tenho que tratar dela. Aí eu vou e devolvo uma quantidade de mel para ela. Se eu vou lá e retiro a cera, que é a cera que vem junto com o favo de mel, eu derreto essa cera, faço o novo favo e devolvo para a colmeia. Então, se tem um animal que eu considero bastante sustentável e ecológico, é a abelha. Porque, apesar de tudo isso que eu falei, não tem jeito de você separar a fauna da flora, não tem jeito de você separar a abelha do ambiente que ela está inserida. Então, os 2 casam certinho com a campanha, que é a campanha da fraternidade.